1. Gente, abre a tua Bíblia junto comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos juntos. Então, abre a tua Bíblia e preste muita atenção naquilo que Jesus vai falar. Nós vamos ler agora aqui uma parábola de Jesus. Então, é muito importante que você foque a sua atenção nessa parábola e naquilo que Jesus fala aos seus discípulos, beleza? Lucas, capítulo 16, versículo 1. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Se você está pelo aplicativo, ainda dá tempo de você trocar aí, que você acompanha mais pertinho do que eu vou ler aqui. Mas se você está em outra versão, no worries, segue junto comigo que vai dar bom. Lucas 16, versículo 1 diz assim: Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este foi acusado de administrador, desperdiçando os seus bens. Então o rico chamou o administrador. Ele disse: o que é isso que eu estou ouvindo a respeito de você? Preste contas da sua administração, pois você não pode mais continuar administrando os meus bens. Versículo 3. O administrador disse a si mesmo: o que farei, já que meu patrão vai tirar de mim a administração? Não tenho forças para cavar e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando eu for despedido da administração, as pessoas me recebam em suas casas. Chamando um por um de todos os que estavam devendo ao seu patrão, ele perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador lhe disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto você deve? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. O patrão então elogiou o administrador desonesto por ter agido com esperteza nos seus negócios. Os filhos deste mundo são mais espertos, eu lhes digo: usem a riqueza de origem iníqua para fazerem amigos, a fim de que, quando aquela falhar, esses amigos o recebam nas moradas eternas. Beleza? Fecha os teus olhos e implore a Jesus nessa noite. Diga: Jesus, eu preciso dessa palavra. Eu já li várias vezes esse texto e não entendi, não soube o que poderia ser útil para a minha vida, pois nessa noite talvez tenha algo aqui que possa mudar a minha história. Então faça essa oração pedindo a Jesus isso. Senhor, nós oramos aqui nessa noite e pedimos concentração. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que é doce e presente, que Ele se manifeste sobre esse lugar. Que Ele fale com cada um dos nossos amigos que estão aqui. Nós estamos num lugar que nós chamamos de templo, de igreja, mas nós cremos, Jesus, que para além disso, para além das aparências, aqui existe aquilo que o Senhor um dia há de resgatar, a noiva do Cordeiro, a gloriosa noiva. E essa é uma oportunidade única, Jesus, de nós aqui ataviarmos, como diz a Tua palavra, um pouquinho mais, e as nossas vestes estarem um pouquinho mais brancas, um pouquinho mais próximas daquilo que é a realidade do dia do casamento. Jesus, prepara a Tua noiva, que a Tua palavra surta o efeito desejado e que cada um aqui receba uma porção real da palavra dos céus, daquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu não sei se vocês são da antiga que nem eu, mas eu sou do tempo em que a gente tinha continha no bar, né? Eu não sei se vocês pegaram essa época aí. Tem uma galera aqui que eu olho só pela latinha, eu vejo que já foram dessa pegada. Não vem com esses papinhos que tu é do Play 5, não sei o que é isso, né? Não conheço o Atari, não conheço o Super Nintendo. Não vem com esses papinhos que eu sei que você conhece muito bem o que é jogar um videogame de 8 bits, de 16 bits, e eu sei muito bem que você conhece essa jogada que rolava nos bares da antiga, nos botecos e nos armazéns de bairro, que era você fazer uma continha, e era uma alegria imensa, né? Eu, como criança, eu chegava lá, e meu avô tinha uma conta lá no bar, e aí eu lembro que ele dizia: vai lá e compra um negócio para você, e passa lá e diz o meu nome, e ela vai colocar lá na continha aquilo ali. E eu sempre ficava refletindo, eu sou uma pessoa muito organizada. Quem me conhece aqui no ministério sabe que eu tenho um pouquinho dessa
desse desejo de ver as coisas organizadas, faz parte um pouquinho do meu DNA, né? O Juliano está me olhando e rindo ali, pensando, cara, eu sofro na mão desse cara, porque ele me incomoda muito. Mas é verdade, né? A gente tem aqui no ministério uma pegada muito organizada, justamente porque eu tenho muito esse viés. E eu sempre, várias vezes na minha vida, eu me peguei refletindo como esse senhorzinho do boteco ficava controlando esse caderninho. Porque eu fico pensando assim, cara, várias vezes, eu não sei se você já lembra da sua memória, assim, como que era, mas é sempre aquela tiazinha ali sentada no caixa, ela abre uma folha, eu acho que é aqui, e bota uma coisa ali, tu fica pensando, cara, como que essa pessoa vai chegar no fim do mundo e comprar de todos os dias o meu avô indo lá com seus pães e ao Boro e comprar as suas coisas da vida, os seus pães e etc. E depois de tanto tempo, como essa conta batia, e eu imagino a pessoa ali com aquela calculadora fazendo uma conta, e óbvio que alguém perdia nessa jogada. Essa conta não era muito certa, e talvez seja daí que tenha surgido, Dani Cruz. Agora me veio um estalo aqui, um insight, me lembrei daquela série do Dr. House, lembra quando ele tem um insight assim para a cura de alguém? Me veio um insight, talvez seja daí que tenha surgido aquela famosa frase, a conta do padeiro, né? Ou algo semelhante, ou algo que o valha. Por quê? Porque é a famosa conta que todo mundo sabe que não vai bater, que não vai dar certo, vai ser uma conta meio por alto, não é exata, mas é por ali. A gente sabe que não é R$1.000, a gente sabe que está entre 100 e 150 e fecha ali a conta, e era isso. O que a gente tem aqui, meus amigos, é uma parábola que é um escândalo. O que nós chamamos do famoso escândalo, tão conhecido escândalo da graça de Deus. Uma parábola que fala sobre contas, sobre matemática. Se você gosta de anotar, o título dessa pregação é 2 mais 2 é igual a 5. Eu não sei se você já fez isso no ChatGPT, mas eu já fiz, e já vi pessoas que fizeram. Você bota lá 2 mais 2 e ele diz que é 4, e depois você diz, não, seu burro, 2 mais 2 é 5, e você repete, lá pela 10ª vez eu acho que ele enche o saco, e ele armazena aquilo na sua memória, e ele passa a dizer que é 5 para dizer que você está certo, e acho que para não gastar mais memória, sabe, com alguém, dentre os sacos na internet, ele diz que é 5 e corrobora a sua verdade. E dentre os físicos e os mais estudados, aqueles que alegam que, na verdade, não existe números absolutos e que todos os números são, de alguma forma, relativos, e que a gente não tem nada no mundo, absolutamente nada que seja absoluto, e entra num certo nível de relatividade. Mas aqui, dentro desse texto, dessa parábola, a gente tem algo muito intrigante, muito curioso, que é Jesus elogiando alguém desonesto. Vocês já perceberam? Ali no texto, a gente está lendo o texto, o que ele fala? Que existe alguém ali no texto que é desonesto. Nós temos um administrador de um lugar, nós temos um patrão, são duas figuras nessa parábola. Esse patrão deixa esse administrador administrando todos os bens, ele sai e esse administrador está lá administrando, quando o patrão agora resolve, talvez ouvindo boatos, ouvindo algumas verdades, algumas realidades, ele vai lá e diz para esse administrador dos bens que essa administração não está sendo boa o suficiente, e meio que dá um ultimato para esse cara. E o que o administrador faz, de acordo com o texto? Ele vai até aqueles que ele cobrava e começa a refazer a continha. Ele começa a refazer tudo aquilo que ele estava fazendo ao longo de todos os meses anteriores, e ele chega no CAI, em alguém e diz assim, quanto que tu devia? A pessoa, aqui eu tenho que você devia 100, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar 50. Eu fico imaginando aquela conta do padeiro lá, com lápis, muitas vezes era escrito a lápis, você só passando uma borracha, escrevendo um outro número, e simplesmente paga e está feito, ninguém tem controle, ninguém sabe de nada. E as contas ele faz exatamente isso. Ele está prestando contas da sua administração. Ele está prestando contas de algo que nós sabemos que vai acontecer, e algo que a Bíblia nos diz de Gênesis a Apocalipse. No dia do juízo final, em algum momento da nossa jornada, chegará o dia que nós estaremos diante de Jesus. Um dos desejos mais profundos do meu coração é quando eu chegar diante de Jesus, Gabi Ribeiro, Jesus olhar para mim e não simplesmente dizer a frase conhecida de Apocalipse,
Quando Jesus olha, e essa frase ela é colocada lá de forma muito peculiar, de forma muito para esses dias que nós estamos vivendo hoje. Quando alguém chega diante de Jesus e diz: Jesus, em teu nome eu curei enfermos. Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Vamos aumentar essa lista. Jesus, em teu nome eu fui no culto. Eu fui lá na IU. Jesus, eu fui lá na igreja. Jesus, eu fui lá e abri a minha Bíblia. Jesus, eu tinha até o aplicativo da Bíblia no meu celular. Jesus, eu leio o meu devocional. Eu tenho YZ, que eu não vou dizer nenhum. Jesus, eu tenho uma vida de devocional, uma vida prática. E o que a Bíblia diz é que nesse dia, talvez nós nos deparemos com um Jesus que simplesmente não nos conhece. Um Jesus que talvez não te conheça. Um Jesus que talvez não me conheça, porque o que eu vivi ao longo da minha jornada pode ter sido somente religião. Pode ter sido somente uma vida de status quo religioso, seguindo uma realidade cultural, porque eu vivo num ambiente que me pressiona a viver um culturalismo evangélico, em que eu digo de boca para fora que eu sou crente, que eu sou cristão, que Jesus está no meu coração, mas na prática e na verdade eu não conheço Jesus. E um dia, nesse dia do escatom, como diz a Bíblia, a escatologia divina, o dia que nós encontraremos Jesus face a face, nesse dia talvez Jesus diga: aparte-se de mim, eu não te conheço. A verdade é que esse dia vai chegar para todos. E esse dia, meus amigos, é o dia em que a onisciência de Deus se manifestará. Ai, parece bom, mas não. Porque você vai dizer: a onisciência de Deus vai chegar diante de mim e vai dizer: eu lembro daquele dia, Camila, que você fez a sua interpretação bela de Libras aqui, muito bela. Eu lembro, Mateus, de todas as vezes que você veio de Sapucaí até Gravataí, e não é fácil vir, né? Eu tive lá na casa de você semana passada, e como bom gaúcho, né? Eu estava ainda essa semana passada em São Paulo, e eu dizia para eles: uma viagem de 25 minutos é o fim do mundo para nós. E eles, 25 minutos é para ir até a padaria só. O gaúcho está mal acostumado. Eu fui até a casa deles e voltei, e parecia que eu tinha ido tão longe, mas é tão logo ali, é logo ali. Muitas vezes, meus amigos, nós estamos achando e chegando à conclusão que a onisciência de Deus vai nos levar a um lugar bom, porque Deus conhece os meus atos bons. Afinal, Deus sabe que eu doei para o Teleton, só eu e ele sabemos. Eu sou uma pessoa muito boa. Que eu doei para o Criança Esperança, que eu fiz um filho, né, Samuca? Botei um filho nesse mundo tão perdido, agora eu vou botar um filho e vai ser crente em nome de Jesus. Eu estou fazendo bem para o mundo, botei um filho, eu tenho um saldo positivo. Nós podemos chegar à conclusão de que a onisciência de Deus pode nos levar a um lugar de alegria e satisfação, mas não! A onisciência de Deus nos dá medo, porque Deus sabe não só as coisas boas que fizemos, mas Deus também conhece na sua onisciência todas as más coisas que fizemos, todos os pensamentos maus, todos os desejos maus, todos os sonhos maus. O texto de Provérbios diz que o julgamento é tão intenso, ele é tão grande, ele é tão exaustivo, ele alcança todas as esferas, ele alcança toda a profundidade, que até o ímpio sairá satisfeito. Até o ímpio, diante do julgamento de Deus, olhará para Deus e vai dizer: chega com o peitinho estufado diante de Jesus. Jesus, estou indo para o céu, estou indo para Nova Jerusalém. Chega todo bonzão. E Deus começa a apresentar. Não é a continha de padeiro. Não é o teu Excel sem vergonha que tu usa para as tuas finanças que tu não atualiza lá, que tu diz que tem. Não é a tua planilha financeira, não é aquela planilha do teu trabalho, aquele software de gestão que você usa no seu trabalho. Não. É algo exaustivo, profundo, onisciente,
que tem absolutamente todos os atos cometidos. Quem, como diz o salmista, quem subsistirá diante do Senhor? Quem subsistirá diante do Senhor quando todos os nossos pensamentos forem colocados à tona diante da beleza, da pureza de Deus? A Bíblia nos ensina, lá em João, acho, nem lembro mais, alguém me diz aí, me ajuda, que aquele que pensa que não tem pecado, este é mentiroso. Mentiroso. É isso que a Bíblia diz. E aí, o nosso texto aqui, ele gira em torno de uma pergunta do homem administrador, que recebeu do seu patrão os bens para administrar, e ele sabe que vai ser demitido, o patrão está vindo, ele sabe que a demissão vem chegando, e é fim de ano, nós estamos próximos do Natal, a galera já fez até a propaganda aqui do especial de Natal com toquinha, ninguém quer ser demitido nessa época do ano, ele está esperando o patrão vindo na direção dele, e o que ele pensa? Ele faz uma pergunta: o que eu farei? O que eu farei? Agora, vem junto comigo. O que um cara desonesto fez que é digno de elogio de Jesus? O que nós, igreja, em 2025, podemos aprender, Júnior, com alguém desonesto? Será que o foco dessa parábola é na desonestidade? Vamos lá, vamos ver. A primeira coisa que eu queria falar para vocês está lá no versículo 1. Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse foi denunciado perante ele como quem estava desperdiçando os seus bens. Desperdiçando os bens. Ele recebeu uma boa medida, ele recebeu algo e ele estava administrando essas coisas. Ele estava administrando aquilo que estava sob a sua autoridade. Ele estava administrando tudo aquilo que estava nas suas mãos. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes nós cremos que estamos administrando bem aquilo que recebemos. A primeira coisa de um imaturo diante de uma situação como aquilo que recebeu, e nós recebemos graça de Deus, é dizer: eu sou uma pessoa boa. Quem nunca ouviu a famosa frase, Dinho? Eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei nem roubei. Quem nunca ouviu essa frase? Eu sou uma pessoa boa, não sou como esses políticos aí. Quem nunca falou essa frase? Eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa que mata, que deseja o mal das pessoas. Quem nunca diz isso? Que expressa no seu coração e fala e diz que é uma pessoa, no fundo, eu estou criando uma autojustiça, estou dizendo: eu sou bom. Eu sou alguém bom, digno de bondade, alguém que merece a bondade. Na verdade, eu estou dizendo isso. Eu guardo a lei, eu guardo tudo aquilo que Deus me deu. Eu cumpro os mandamentos. Talvez você possa dizer assim, dos 10 mandamentos, eu passo por média, mas eu estou dentro, eu tiro 7. Eu cumpro 7 mandamentos, 3 eu não cumpro, mas eu passo por média e chego no céu. Porém, bobinho, o que a Bíblia diz em Romanos é que se você não cumpre um, você não cumpriu nenhum. Quando nós aprendemos nas Escrituras, lá em Romanos capítulo 3, versículo 19, o texto das Escrituras nos diz que a lei de Deus, ela tem uma serventia. A revelação da perfeição do caráter de Deus por meio das Escrituras tem uma serventia. Sabe o que está escrito lá no texto de Romanos 13:19? Serve que a lei de Deus serve para calar a nossa boca. Significa o quê?
que a lei de Deus, a revelação do caráter de Deus, expresso por meio dos 10 mandamentos, expresso por meio dos 613 tipos de instruções para aquele povo de Israel daquela época, e por todas as outras instruções, na verdade, tudo isso é para que nós olhemos para a lei de Deus, olhemos para a realidade da beleza e da perfeição e da extensão disso e digamos: é impossível chegar nesse lugar, é impossível cumprir isso, é impossível, porque talvez você diga assim: mas eu não tenho outros deuses, mas no fundo você sabe, que muitas vezes você tem colocado outras coisas diante do Senhor, estão à frente de Deus, você sabe disso. Você pode dizer assim: olha, mas eu honrei pai e mãe. Só que você não entende, e talvez nós não entendamos a profundidade. Quem aqui não tem? Esses dias nós estávamos num hotel com a minha filha, e eu fiz um clichêzão que anda rolando na internet, eu fiz também. Eu filmei porque ela estava comendo. Aí eu filmei a piscina do hotel, e ela estava comendo uvas na piscina do hotel. Aí eu filmei, né? Filmei e disse para a Jéssica: isso aqui é para mostrar para o psicólogo o dia que ela dizer que sofreu na infância, que sofreu opressão, isso, tá aqui. Estava lá, ela bem de boa, a filmagem, coisa mais maravilhosa. Mas a verdade, meus amigos, é que eu e a Jéssica, por maior que seja o conhecimento teológico profundo, por maior que seja o envolvimento religioso, cristão, com todas as esferas da igreja, por mais que eu me torne a pessoa mais sábia nesse mundo, nada previne que uma realidade perfeita de relacionamento possa se romper ao longo dessa jornada, e na verdade eu tenho convicção que já aconteceu. Porque eu não tenho, a realidade é que para haver uma perfeição de relacionamento, só há por meio daquilo que é o reflexo do relacionamento do Pai com o Filho, de Deus com Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso são traumas gerados, são dores geradas, é o reflexo da imperfeição. Então quem aqui pode dizer que é a imagem perfeita de um pai perfeito, de uma mãe perfeita? Quem aqui pode dizer que recebeu do seu pai e da sua mãe o que há de melhor e tem um relacionamento com o pai e a mãe perfeito como é Cristo e seu pai? Não. Provavelmente muitas das tuas atitudes hoje são reflexos de coisas que você viveu na sua infância, traumas e dores, palavras lançadas, coisas que foram feitas nas boas intenções, mas que geraram marcas eternas, coisas que você não sabe nem dizer quais são, porque não estão na sua memória. Relacionamentos, apresentações, tanto em que não houve a presença, momentos em que houve ausência, tantos momentos e situações que geraram uma ruptura profunda, porque a tua relação com teu pai e com a tua mãe não é exatamente igual à relação de Cristo e Deus Pai. Então como dizer que eu honro pai e mãe? E como dizer que eu não mato se Auschwitz passaria vergonha perto de mim, e o pior dos nazistas ou fascistas passariam vergonha perto da minha mente quando eu estou diante de situações e pessoas das quais eu odeio, das quais eu tenho asco, das quais eu tenho nojo? Pessoas que são antagônicas à realidade daquilo que eu acredito, pessoas que creem em coisas diferentes, que são de outras religiões, pessoas que acreditam em outras filosofias de vida, pessoas que vivem em outros países, pessoas que têm outra cor, pessoas que têm outro tipo de credo, outro tipo de sistema de crenças, pessoas que têm outra ideologia política. Como posso eu passar ileso diante disso? E dizer que não mato se no meu coração o que eu tenho feito é criar um matadouro diário, desde o Uber, desde o pastor, ninguém, né? Em nome de Jesus. Desde os meus amigos mais próximos até aqueles a quem eu odeio. Meus amigos, a verdade é que quem se justifica por regras, morre por elas. Se você está confiando que você cumpre alguma coisa, esquece.
Quando você acha que mesmo assim, na sua moral elástica, como muitos de nós temos, uma moral elástica, nós cumprimos todos os mandamentos, aí tem um lá no finzinho para terminar, assim, quando você está na curva final, você está lá em Interlagos, você está em primeiro lugar, você pensa assim, eu passei, com nota máxima diante de Deus. Quando você chega pertinho da linha de chegada, tem o 10º mandamento que diz, não cobiçarás. Sendo que você inveja, só porque todo mundo vai para a praia, no Réveillon, e você fica em casa. Só porque as pessoas se divertem, você não. Só porque o blogueiro, o influencer que você segue está lá nos Bahamas e você está aqui. Só porque você não está vivendo o sonho. Só porque você está com 30 e poucos anos e você queria ser doutor, mas ainda está marchando e remando, está fazendo supletivo. Só porque você queria estar em tantos lugares, mas ainda está preso em algumas coisas e ainda talvez justificando que não é isso que Deus quer para você, e talvez seja exatamente isso que Deus quer. Então o juízo de Deus, entenda, o juízo de Deus, lá no versículo 2 diz, que é isso que eu ouço a seu respeito, é o que diz o patrão. Preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar nela. A verdade é que dentro do nosso ser, nos lugares e nos recôncavos mais inocentes do nosso ser, ali há pecado. Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Citei há pouco, 133, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? O julgamento de Deus, meus amigos, vai levar em conta todas as condições humanas. Ele vai levar em conta onde você nasceu, vai levar em conta se você foi abusado, vai levar em conta se você foi amado ou rejeitado. Parece um alívio, mas pode ser também um peso, porque Ele sabe todas as vezes que você escolheu as trevas em vez da luz. Ele sabe todas as advertências que você ignorou. Nós queremos ser julgados pela nossa boa intenção, mas muitas vezes julgamos os outros pelos piores atos deles. No dia do juízo é o dia em que a máscara cai. Todas as máscaras serão colocadas por terra nesse dia. Todos fomos achados em falta diante de Deus. Todos nós somos como administradores que recebemos uma herança, um lugar, e estamos a ponto de sermos demitidos. Não há saldo positivo. Essa é a verdade que nós aprendemos por meio das escrituras. Não há saldo positivo. Se você acha que está com média, passando por média diante de Deus, errou feio. O inferno é o destino de todos aqueles que fazem contas. A cara de vocês é um negócio. Eu amo pregar por isso, que eu gosto de ver a cara das pessoas diante da realidade do pecado e a realidade da queda do homem. Todos nós, no meu segundo ponto, somos administradores infiéis. O texto lá de Lucas 16:13 assim, que farei, pois meu Senhor vai me tirar dessa administração, vai me demitir, Ele vai me expulsar. Trabalhar na terra eu não posso, eu tenho vergonha de mendigar. O que é que eu vou fazer? A verdade é que essa parábola, ela nos ensina que todo gerenciamento é imperfeito. Todo gerenciamento é imperfeito. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. O gerenciamento dos talentos que nós recebemos não é perfeito. Você recebeu um talento para cantar, você recebeu um talento para pregar, você recebeu um talento para ministrar, você recebeu o dom de generosidade, você recebeu o dom de administração, mas a maioria dos talentos e dons da igreja dos dias atuais são subutilizados. Pessoas extraordinárias, com a mente brilhante. Você pode dizer hoje para mim, olhar bem no meu olho e dizer, Marco, todos os meus talentos, todas as minhas capacidades, todas as minhas faculdades mentais,
todos os dons que eu recebi, absolutamente tudo que eu tenho, eu entrego para a glória de Deus, e à medida que eu uso os meus talentos, a glória de Deus é revelada na terra. Você pode dizer isso? Eu duvido, eu com certeza não. Os meus talentos são subutilizados, são utilizados em um percentual. Eu preciso reconhecer que os meus talentos são subutilizados. Eu preciso, e é isso que esse texto nos ensina. Eu preciso reconhecer a falência do meu ser, para entender o tamanho do buraco ao qual eu me encontro, para daí eu poder ter capacidade de pedir perdão. Porque muitas vezes, no nosso tempo atual, em que todos são crentes e todos são evangélicos e todos vão à missa, todos fazem a sua reza, todos vão à igreja, todos fazem a sua oração, todos têm um livrinho em casa, todos têm um devocional, todos têm uma oração, todos têm um momento com Deus, todos são inspirados por Jesus, e Jesus está com todo mundo, e Jesus abençoa todo mundo, e Jesus é um ser, parece um quadro do Romero Brito, um Jesus bonito, estiloso, que vem me abraçar, e eu me sinto naquele ambiente confortável com ar-condicionado, e eu sinto que Jesus só me abençoa, mas nós não conseguimos compreender, ainda que talvez tenha chegado o dia que Jesus me revele que eu preciso pedir perdão, eu preciso me colocar como aquela mulher diante de Jesus e derramar diante dele o melhor perfume. Eu preciso reconhecer a minha falência. Porque, amigos, quem não reconhece a sua própria falência, jamais busca o perdão. Nos tempos atuais, nós não somos levados a essa realidade. Você é levado, muitas vezes, pelos diversos evangelhos e as diversas bíblias que se espalham pelo mundo, você é levado a acreditar que sim, eu posso, sim, eu vou, sim, eu faço. Mas talvez o lugar mais alto e mais belo que você possa estar hoje, aqui e agora, o mais alto é os pés de Jesus, reconhecendo Jesus. Eu estou falido. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso restituir, restaurar a minha contabilidade. Versículo 5: e tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro. O que ele fez? Ele começou a chamar os devedores. Ele vai ser demitido? Então o que ele fez? Chamou cada um dos devedores. Ei, chega aí, meu. Quanto tu deve? 100, bota 50. Quanto deve? 100, bota 80. Quanto deve? 100, bota 30. Desonesto, vai queimar no fogo do inferno. É isso que Jesus diz? Não. Jesus diz que esse cara entendeu, que ele foi perspicaz em algumas traduções, porque na verdade, ele compreendeu que todos nós somos devedores, e tendo sido devedores, nós nos tornamos credores impiedosos da vida alheia, sendo nós devedores de uma matemática absoluta, em que não há chance de nós ganharmos, uma matemática que não tem chance de você vencer. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o melhor que você quiser, em algum momento, talvez você esteja me matando agora aí, olhando para mim agora e dizendo: que ódio desse cara, eu vim aqui só para receber a minha bênção. Você já me matou no seu coração, porque é isso que Jesus ensina no Sermão do Monte, meus amigos. Porque não é cobiçarás, é se você olhar para a mulher do próximo com a intenção no seu coração, ali no seu profundo interior você já cometeu adultério, você já pecou. Se você no mínimo você pensar, a Bíblia vai além, dizendo que se você simplesmente chama alguém de idiota, você já está matando. É muito profundo isso, é muito intrigante. A verdade é que essa temática nos ensina que nós somos tomados por uma matemática do rancor.
Às vezes a pessoa separa, o relacionamento está ruim no casamento, e a pessoa faz assim: Natan, vocês que casaram agora, Jéssica e Natan, vocês estão num momento que é tudo, né? Espera um pouquinho. Não, o cara tem. Não, é só bênção. Ontem nós estávamos num show de horrores com criança incomodando assim, daí estava o Adriano e a Fran ali. Eles estavam apavorados. Meu Deus, será que eu vou ter filho desse jeito? Não, é bênção, tudo é bênção. Ter filho é bênção, casar é bênção. Em nome de Jesus. Vem que a água está quentinha. É tudo maravilha. Nós entramos nesse cálculo, meus amigos, que é: não, para aí, eu estou 30% certo e ela está 70% errada. Eu sou mais certo nessa relação. Nós começamos a fazer um certo tipo de cálculo matemático que não funciona na dinâmica dos céus. Não funciona na dinâmica dos céus. Nós criamos um tribunal matemático. E o que Jesus está ensinando para nós nessa parábola é que a matemática relacional revela o quanto nós entendemos de Deus. Porque o que esse homem fazia era cobrar de todo 100%. Ao descobrir que seria demitido, ele agora começa a olhar para a realidade do julgamento absoluto. E ele começa a dizer: cara, se existe um julgamento absoluto vindo em direção a mim, eu não sou digno disso. Como passar por essa realidade? Eu não vou vencer diante desse julgamento, porque eu não tenho como. Diante dos 10 mandamentos e de todo o resto da Bíblia, se eu olhar para a minha realidade, eu estou perdido. O que eu vou fazer então? Olha a mentalidade do cara. E talvez isso muda a tua vida. Versículos 6 e 7 diz: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50, pegue a sua conta e escreva 80, e assim por diante. O que ele está fazendo, lá no versículo 8, fez com que o patrão dissesse: e levou aquele senhor, o injusto administrador, por haver, e louvou aquele senhor, o patrão, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente. Qual foi a prudência que ele fez? Na iminência de um julgamento absoluto, ele começou a relativizar o seu julgamento em relação aos outros. Na iminência, e eu quero falar devagar, na iminência de um julgamento absoluto, ele começou a relativizar o julgamento dos outros. E aí nós vamos olhar para o Sermão do Monte, e nós começamos a entender do capítulo mais da dinâmica do céu. No Sermão do Monte diz assim, no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Quando você alivia o fardo do outro, você está dizendo aos céus: Senhor, me trata como eu estou tratando esse devedor. Senhor, me trata como eu tenho tratado essas pessoas. Ou melhor, Jesus, na sua famosa oração do Pai Nosso, a oração mais repetida do mundo, ele doado aqui: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. O que a oração do Pai Nosso está dizendo é: Senhor, diante dos mandamentos, diante da realidade dos céus, diante da santidade do Senhor, diante da perfeição do Senhor, eu declaro: eu não consigo, esse julgamento vai me matar. Mas assim como existe um julgamento de morte sobre mim, eu quero agora, compreendendo que esse julgamento não é para a morte.
Porque entendendo que Cristo me tirou do lugar da morte, entendendo que Cristo me substituiu na cruz do Calvário, entendendo que Cristo foi o sacrifício perfeito, entendendo que não existe uma matemática, 2 mais 2 é igual a 5, não existe uma matemática de troca com Deus, não é uma troca que parece justa. Nós estamos entregando diante do Senhor pecados atrás de pecados, mas Jesus entrega aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que é santo, e nós saímos agora justos e perfeitos diante de uma matemática que não bate. Agora, como diante desse texto? Como seremos nós aqueles que cobram da vida alheia a perfeição, sendo que nós recebemos a cobertura do nosso pecado diante de todas as nossas falhas? Sabe qual é o convite dessa parábola, meu amigo? É que você olhe para sua mãe que te humilhou e perdoe. É que você olhe para o seu pai que te abusou e diga: eu te perdoo. É que você olhe para esse parente que te humilha e você diga: eu sei que você não merece, mas eu sei que eu também não mereço, e por isso eu te perdoo. Escreve aqui na cadernetinha: era 100, bota 50. Era 100, bota 80. Essa pessoa que você odeia tanto por vários motivos e que te ofendeu, bota nessa cadernetinha 30. É que o que essa parábola nos ensina, meus amigos, é que nós devemos amar as pessoas como Jesus nos amou. Jesus nos amou de uma forma tão profunda, tão imerecida, tão fora da matemática convencional. Por que você odeia as pessoas? Por que você cobra 100 de todos aqueles que você julga? No fim, Jesus elogia a perspicácia daquele homem, porque aquele homem entendeu que a matemática do reino é diferente. A matemática do reino é a graça de Jesus. Eu queria que você levantasse e fechasse os teus olhos agora nesse momento. Essa é uma noite de você sair desse lugar com uma cadernetinha na sua mão. Todos aqueles que te devem 100 agora recebem só 50 de dívida. Porque você devia 100, você seria demitido, mas Jesus pagou o preço. A verdade é que Jesus nos ensina: ofereça outra face, caminhe com Ele outra milha. Por que você cobra dos outros aquilo que você não deseja receber de Deus? Por que você cobra dos seus amigos e dos seus inimigos aquela mesma benevolência que você não recebeu ou não deseja receber de Deus? É uma noite de perdão, sim. Essa parábola é sobre isso também. É você perdoar pessoas. É você dizer: eu sei que eu tenho dificuldades de relacionamento com você. Talvez essa pessoa esteja aqui mesmo. Seja uma enorme oportunidade de você dizer: meu amigo, eu tinha uma caderneta, tinha bastante coisa, mas eu quero zerar ela com você hoje. Talvez a pessoa que você precisa fazer isso não está aqui, mas você pode sair dessa noite liberto. Talvez ela nunca vá saber. Se é importante ela saber, é. Mas mais importante do que ela saber é você ser livre do peso de carregar mágoa no seu coração, de carregar dor no seu coração. Essa é uma noite de você pegar cadernetas e jogar fora. Primeira vez que Jesus elogia um desonesto na Bíblia para ensinar uma coisa muito mais profunda, você fica assim: caramba.
Essa é uma noite de perdão. Pessoas aqui talvez precisam disso, para deslancharem na sua jornada de fé, para deslancharem nas suas teus olhos, no seu lugar profética, profunda, de oração, de louvor a Deus. Feche os teus olhos no seu lugar. Nós vamos orar e declarar sobre a tua vida graça de Jesus. Talvez você precise de mais ousadia nessa noite para declarar perdão. Talvez você está com essa caderneta na sua mão e está difícil de largar. É uma caderneta que você tem aí e tem um número, e você lembra do dia, da hora, você lembra dos sentimentos, das dores, você lembra de absolutamente tudo. Mas essa é uma noite que Jesus deseja mudar essa história. Deseja libertar você da prisão de um perdão não liberado, da prisão de exigir dos outros aquilo que você mesmo não gostaria de receber. Eu creio que essa é uma noite em que você sai desse lugar tão leve, que você, quando orar e disser: Jesus, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo a todos aqueles que me ofenderam, você vai fazer essa oração tão leve, tão tranquilo com seu coração, porque agora você sabe que todas as cadernetas que eram contra o que você tinha nas suas mãos, elas são rasgadas e jogadas no mar do esquecimento, assim como Deus faz com os teus pecados, à medida que você diz: Jesus, eu entrego diante do Senhor a minha vida. Fecha os teus olhos, faça uma oração, diga para Jesus isso. Parentes, amigos, vizinhos, traumas, situações que te trouxeram até aqui hoje. Não vá embora com essa caderneta na sua mão. Não leve esse número 100 para casa. Assim como Jesus te liberou e te libertou, liberte.